Lord, you reign. Lord, you reign. Lord, you reign. We bless your name, Lord. King of kings and Lord of lords. We worship you. You reign. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Jesus. Come on, let's just worship him. You reign. Come on, let's worship him a bit. He reigns. He Lord, you reign. And we worship you this morning. We adore you, O God, Damos-te glórias, ó Deus, King of kings, Rei dos reis Lord of e lords. Senhor dos senhores. Who was, who is, and is to come. O que era, é e há de vir. Ancient of days, Ancião de dias, seated on the highest throne. assentado no trono mais alto. We worship you, O God. Nós te adoramos, ó Deus. We honor your King. Tu és o nosso Rei. Let your kingdom come. Venha a nós o teu reino. Let your will be done here on earth Seja feita a tua vontade na terra, as it is in heaven. tal como nos céus. Deliver us from evil, Livra-nos de todo o mal, for thine is the kingdom, porque teu thine is the reino, power, teu poder and thine is the glory, e tua é a glória forever and ever. para todo sempre. Amen and amen. Amém. Thank you, Jesus. Amém. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. Amen and amen. Amém e amém. Let's go ahead and take our seats in the Podemos presence of the assentar, por Lord. favor. Amen. Thank you so much, worship team. God bless you. Muito obrigado, equipe de louvor, que Deus te I'm abençoe. sure you'll be coming back in the end just for us to continue to press in and worship the E Lord. claramente vocês voltarão no final para nós continuarmos a louvar a Deus. Amen. Amém. So this morning, in a manner of giving feedback, Então, esta manhã, de formas a darmos um feedback. on Friday, we just had an amazing session. Na sexta-feira tivemos uma sessão maravilhosa. I don't know who was there on Friday evening. Não sei quem esteve na sexta-feira à noite. It seemed like it was cut short, right? Parece que nós interrompemos muito cedo, não é? Like we could have just dwelt and kept on hearing the word of God and being built up in our faith. E nós poderíamos ter continuado e edificar a nossa fé e avançando na palavra de Deus. And then on Saturday morning, E sábado de manhã, we had the leaders come together. tivemos os nossos líderes reunindo-se And again, we had two sessions. e de novo tivemos duas sessões. And again, it was like, what's wrong with this CLDP session? Because CLDPs are usually the whole day, right? Like, what's wrong with this CLDP session? Because we had two sessions and we were done in the morning, but we still wanted more and more of the Word of God. Então nós nos perguntávamos o que é de errado com esta sessão de CLDP desta vez, porque normalmente as sessões de CLDP levam-nos o dia todo, mas ontem só levamos 2 horas. And so this morning, I'm personally excited E esta manhã estou pessoalmente entusiasmado to be able to receive more of the Word of God para sermos capazes de receber mais da palavra de Deus, through His servant, Pastor Gary Hay. através do servo de Deus, o pastor Gary Hay. Amen. Amen. So I'd like to welcome Pastor Gary. Gostaria de dar boas-vindas ao pastor Gary. And how I introduced him on Fridays, that is just a friend of Pastor Tom. E como apresentei-lhe na sexta-feira, ele é um amigo do pastor Tom. And Pastor Gary O pastor Gary, is the founder of Hope Church in Springfield, Missouri, ele é o fundador da igreja Hope em Springfield, where he Missouri, has served for 26 years as the senior pastor. onde ele serviu por 26 anos como pastor sênior. And they also served as senior associate pastor in the Valley Cathedral in Phoenix. Ele também serviu como pastor associado na Catedral do Vale em Phoenix. And he recently transitioned out of this role as a senior pastor, but still ministers and works with the church as needed,
but also does consulting and ministry all around the world. Ele já transitou do papel de pastor sênior e continua a equipar e a fazer consultorias ao redor do mundo. And he's been married to Pastor Judy for 38 years, and they have 2 children. 43. What happened to... Wow. Então, ele está casado com a pastora Judy há 43 anos. Uau! That's amazing. Wow. Hallelujah. Praise God. Glória a Deus. So, Pastor Gary, we're so excited to receive you, excited to receive the word from the Lord. Please go ahead. Então, damos boas-vindas ao Praise pastor the Gary. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Aleluia. I appreciate so much the greeting from you all. Eu aprecio bastante os cumprimentos que vocês me deram. And the worship has been phenomenal. E a adoração foi fenomenal. But you know why worship is so phenomenal? Vocês sabem por que o louvor é tão fenomenal? Because the subject is so phenomenal. Porque o sujeito é muito fenomenal. Could you stand to your feet one more time and Pode give him levantar-se thanks? e vamos dar Come on. graças a Deus. Fiquem em pé. Thank you, Lord. Fiquem em pé. Thank you, Lord. Aleluia. Thank you, Glória a Lord. Deus. Thank you, Aleluia. Lord. Thank you, Lord. Glória a Deus. Obrigado, Porrega, Jesus. se levar voz, Aleluia. Glory Oh, to God. glórias a Deus. Glórias a Glory to Deus. God. Glórias a God. Deus. Glórias a Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Praise the Lord. Obrigado, Father, Deus. Pai, we acknowledge you. nós te reconhecemos. None of this would be possible if it weren't for your spirit dwelling amidst us. Nada disso seria possível senão pelo teu Espírito que habita neste lugar. I pray that every heart, Eu oro para que todo o coração that every mind would be attuned to your spirit just now. e toda a mente esteja sincronizada ao teu Espírito agora. Move among us, O God. Mova do nosso meio, ó Undo Deus. those things that have been binding us. Desfaça todo o laço ou corrente que tem nos amarrado. Open the eyes of our understanding, Abra os olhos do nosso entendimento that we might apprehend the hope of your calling para que possamos ouvir claramente o teu chamado and not live as mere men. e não vivermos como meros homens. So, Lord, we open our hearts. Senhor, habita em nosso meio. Minister to us today, I pray. Abrimos o nosso coração e ministra para nós. Even as you already have. Mesmo que tu já tenhas começado a fazer. In the name of our Lord Jesus, we pray. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amen. Amém. Amen. Amém. And amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You may be seated, Podem please. se assentar. Aleluia. I have come to you this morning, I believe, Eu vim ter convosco esta manhã e eu creio with a word that's not just a teaching, com uma palavra que não é apenas um ensinamento, but a word that releases you into the next phase in your life. mas uma palavra que te liberta para a próxima fase da tua vida. I don't take this upon myself as if I could do that. Eu não tomo isto como algo que eu pudesse fazer sozinho porque não consigo. But I bring you one promise from God today Mas eu vos trago uma promessa de Deus hoje, that has no date of expiry que não tem data de expiração, to any heart at any time. que pode operar a qualquer momento e a qualquer tempo. If you approach these words by faith, Se você aproximar-se com essas palavras pela fé, God will open the windows of heaven upon you o Senhor vai abrir as janelas dos céus sobre você and do things in your life e fazer coisas na sua vida that only He could conceive of. que somente Ele pode fazer. If you're willing to hear those kind of words today, I want you to raise your hand to me. Se você quer ouvir essa palavra, levanta a sua mão. Lord, we are saying today that our hearts are open, our minds are ready. Estamos a dizer, Senhor, que a nossa mente está aberta e o nosso coração está pronto. We're praying the Holy Spirit open our eyes of understanding, Santo Espírito, abra os nossos olhos e o nosso entendimento that we might apprehend para que nós possamos aprender a living promise as promessas vivas that will change us forever. que vão nos mudar para todo sempre. And we do so in Jesus' name. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. 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 The reason I say that today, there are promises in the Bible that have expiry dates. Eu digo isso hoje porque há promessas na Bíblia que têm a data de expiração. Things that the Lord wanted to accomplish in a certain phase of life that have passed. Coisas que o Senhor queria fazer acontecer em algum momento específico da vida de alguém que depois daquilo não podia acontecer mais. For instance, the promises that forecasted a Messiah coming. Por exemplo, as promessas que
previam a vinda do Messias. As Isaiah spoke it by the Spirit, Como Isaías falou pelo Espírito de Deus. so it happened in a little town called Bethlehem, Assim aconteceu numa pequena cidade chamada Belém. as he was born to a virgin named Mary. E ele nasceu de uma virgem chamada Maria. There won't be another. Não haverá outra. That promise is closed out. Essa promessa já acabou. But I bring you one today that is open to this very day. Mas eu trago uma promessa que está aberta para o dia de hoje. And it is so powerful E é uma promessa tão poderosa that it will change our lives and destiny should we receive it. e que pode mudar a nossa vida e o nosso destino se nós a recebermos. It is a promise that dates back to the days when God was bringing Moses out of Egypt with 2 million people. É uma promessa que Deus falou quando estava a usar a Moisés para tirar o povo do Egito. E eram cerca de 2 milhões de pessoas. And bringing them to a promised land that he had designed for them. E a levá-los para uma terra prometida que ele havia preparado para eles. These people had no background that would enable them to do so on their own. E essas pessoas não tinham o histórico para poderem fazer sozinhos. They had lived over 400 years as slaves E eles foram escravos por 400 anos in the land of Egypt. na terra do Egito. They had been abused. Eles foram abusados They had been taken advantage of. e foram tirados vantagem. The Egyptians had built society upon their backs. Os egípcios construíram uma sociedade nas costas deles. But God promised them one night, Mas Deus nos prometeu uma noite. if they would take the blood of a Passover lamb and put it over the doorposts of their house, Disse, se vocês pegarem o sangue do cordeiro e colocarem nos umbrais das portas, that he would strike the Egyptians. ele matará os egípcios. And when he saw the blood, he would pass over them. Mas quando visse o sangue nos umbrais das portas dos israelitas, ele passaria por cima. And that night they were to march out of Egypt as a new people. Então eles moveram naquela noite sobre os filhos dos egípcios, mas não tocaram o povo de Deus. By virtue of the blood of that lamb, Por causa da virtude do sangue do cordeiro. separated unto God and God's purposes alone. Separados para Deus e para os propósitos de Deus apenas. The days of slavery were over. Os dias da escravidão terminaram. They were to become landowners. Eles haviam de se tornar donos de terras. They were to establish new societies. Eles haveriam de estabelecer novas sociedades. They were to inherit inestimable wealth. Para herdarem uma riqueza inestimável. And the down payment would be that night, E o pagamento apenas seria aquela noite. as they would literally borrow all the jewelry of the Egyptians. Onde eles haviam de pedir emprestado todas as joias dos egípcios. And as they would go out into the wilderness to a place that God would lead them. E eles andariam até no deserto para lugar que Deus havia preparado para eles. This is the picture of your salvation. Esta é a imagem da tua salvação. But salvation is only the beginning. A salvação é apenas o princípio. God wants to build a kingdom through his people. Deus quer edificar o reino através do seu povo. He wants us to reign in life through one Christ Jesus. Ele quer que nós reinemos e vivemos uma vida através de Cristo Not to live Jesus. any longer enslaved to the ways of the world, Mas não vivermos como escravos nos caminhos do mundo. but to walk in a new way, Mas andarmos num novo caminho. led by the cloud, Liderados por uma nuvem. nourished in the wilderness. E andando no deserto. I want you to think with me. Eu quero que você pense hoje. Over 2 million people Cerca de 2 milhões de pessoas. with livestock, Com gado. all their possessions, Todas as suas posses. being led out into a desert. Sendo levados para um deserto. How in the world are they going to survive? De que maneira no mundo eles haveriam de sobreviver? A brand new thing would happen. Uma coisa nova teria que acontecer. A cloud would lead them by day, Uma nuvem os lideraria por dia, durante o dia, and fire by night. e o fogo durante a noite. Every day, Todos os dias, water for at least 2 million people plus livestock água para 2 milhões de pessoas e o seu gado. would be provided, Seria providenciada essa água. as scripture says, by the rock which followed them, E a Bíblia diz que através de uma rocha que os seguia, which was Christ. que era Cristo. Amen. What? O quê? How could this be? Como é que isso pode ser possível? God is not limited by our understanding. Deus não é limitado pelo nosso próprio entendimento. Every morning, what are they going to eat?
Todas as manhãs questionavam o que haveriam de comer. They could only carry food for a few days. Eles só podiam carregar comida durante alguns dias. But one morning they went out and there was something hanging from the plants around them. Mas um dia acordaram, viram coisas em cima das plantas, das folhas das plantas. They looked at one another and said, "What's this?" E olharam um para o outro e disseram, é o que é isto aqui? And that became its name, for manna literally means, what is it? E a palavra maná, que foi o nome que deram, significa, o que é isto? And they were hungry enough that they actually ate it. Eles estavam com tanta fome que acabaram comendo. And it nourished them. E aquilo nutriu-lhes. The diseases of Egypt began to flee from them. E as doenças do Egito começaram a sair deles. They became strong. Eles tornaram-se fortes. They never got ill again. Eles nunca mais ficaram doentes. Initial things happened that they could not hardly imagine. As their children grew, their clothing grew with them. E uma coisa engraçada que acontecia é que enquanto os filhos deles cresciam, a roupa dos filhos crescia com eles também. Their shoes did not wear out. Os seus sapatos não se cansaram. And they were thriving in a wilderness where there was no means of sustenance. E viviam bem no deserto onde não havia meios de subsistência. And they were being led by a cloud to keep them cool during day and a fire to keep them warm by night and to ward away any enemies that they might have. E eles eram guiados por uma nuvem durante o dia que os mantinha frescos quando caminhavam em um pilar de fogo que os aquecia durante a noite para que eles não sentissem falta de nada. Having been slaves for so long, E tendo sido escravos por tanto tempo, they no doubt were fearful and unbelieving. eles eram sem dúvida tementes e eram descrentes antes. Without were fightings, within were fears. Então eles tinham que lutar contra os seus próprios medos. But the enemy saw them quite differently. Mas o inimigo olhou para eles de forma diferente. For what people on the face of the earth were ever escorted by a massive cloud of fire? Que povo é esse que foi escoltado por um grande pilar de fogo e uma nuvem? What people on earth could ever have been taken care of like they were being taken care Que of? povo na terra foi cuidado como eles foram cuidados? And they got used to this. This became normal. E eles ficaram acostumados com isso e isso tornou-se normal. The journey from Egypt to the promised land could have been completed in something like 11 days. A jornada do Egito para a terra prometida poderia ter levado por aí 11 dias. But God was working in them. Mas Deus estava a trabalhar neles. Sometimes it takes time for us to unlearn the abnormalcies which we've come to think are normal. Às vezes leva-nos tempo para desaprender as anormalidades que achamos que são normais. They had to learn to trust the Lord of the cloud Eles tinham que aprender a confiar no Senhor da nuvem, and to see themselves as a people and no longer slaves. para olharem para eles mesmos como o povo e não como escravos. Amen. Now here for the promise. Estamos aqui para a promessa. Amen. 1 Corinthians 10 verse 11. 1 Coríntios 10, versículo 11. Now all these things happened to them as examples. E todas essas coisas aconteceram com eles como exemplo. And this is where we come in. E é aqui onde nós entramos. And they were written for our admonition or instruction. E elas foram escritas para a nossa admoestação ou instrução, Upon whom the ends of the world are come. sobre os quais o fim do mundo já chegou. By any definition, Por alguma definição, we are those people. nós somos esse povo. We are close to the coming of the Lord Jesus Nós for His estamos church. perto da vinda do Senhor Jesus. These promises still remain as big and as live and as powerful today as they were the day they were spoken. Essas promessas permanecem vivas durante o dia de hoje, como no tempo em que foram escritas, faladas e aplicadas. God is still calling His people out of the bondage and slavery to sin. Deus ainda liberta o seu povo da escravidão, do pecado. He is still creating men, women, boys, and girls in His image. Deus ainda cria homens, mulheres, rapazes e raparigas de acordo com a sua imagem e semelhança. And let me let you in on a secret. Deixa-me vos dizer um segredo. You have an inheritance Vocês têm uma herança. Amen. in another kingdom Num outro reino. that is destined to change your whole world. E essa herança é destinada a mudar todo o vosso mundo. So many of us have lived as slaves Muitos de nós vivemos como escravos to our fears,
temos medos to our cultures, para as nossas culturas. to things that we were told about ourselves when we were young. Então nós ouvimos coisas quando éramos pequenos, But I'm here to declare to you today mas eu estou aqui para declarar para você hoje a freedom to walk into every promise God has for you. que você vai ter a liberdade de entrar em todas as promessas que Deus tem para você. Amen. You are not born with a very limited potential. Você não foi nascido com ou nascida com potencial pequeno. If you are born again this morning, Se você já nasceu de novo nesta manhã if Jesus Christ lives in your heart today, e Jesus Cristo vive no teu coração hoje, God has in mind to make you more than a conqueror. Deus tem em mente tornar-te mais do que vencedor. He wants to give you a life that people will admire. Deus quer te dar uma vida que as pessoas vão se admirar. He wants you to be more productive than you can possibly imagine. Ele quer que você seja mais produtivo do que você pode imaginar. He wants you to cast off negative culture Ele quer que você retire de ti toda a cultura que é errada and begin to take him at his word. e começar a viver de acordo com a sua palavra. And let me tell you, that is pretty amazing stuff. E deixe-me vos dizer, esta é uma coisa maravilhosíssima. Hebrews 4:1. Hebreus 4, versículo 1. Therefore, Portanto, since the promise remains of entering his rest, desde que a promessa permanece ao entrarmos no seu which is a phrase descanso, indicating the promised land, então está a indicar a terra prometida, let us fear temamos lest any of you a não ser que algum de vocês seem to come short of it. tenha falta disso. Of all the things we fear in life, De todas as coisas que temos medo na vida, we need to fear nós temos que temer, not apprehending those things não aprendermos essas coisas for which we have been apprehended. pelas quais nós já fomos apreendidos. He didn't save us to become the same as we've always been. Então, Ele não nos salvou para nos sermos os pecadores que nós sempre fomos. He saved us so that we could portray the glories of his kingdom to all of our culture. Mas Ele nos salvou para sermos a imagem, elevarmos a imagem do Seu reino para todos que estão ao nosso redor. You know, from these references alone, we have to conclude that the journey to the promised land is a journey each one of us are undertaking, whether we know it or not. Através dessas referências, nós entendemos que a jornada para a terra prometida, nós todos ainda estamos nela, quer entendamos, quer não. I can't speak for you, Eu não posso falar por você, but I know I do not want to fail to reach this destination. mas eu não quero falhar a alcançar o meu destino. I want to go where the Lord has destined that I would go. Eu quero chegar onde o Senhor destinou que eu devesse chegar. You know, there's a huge body of information in Scripture Há muitas informações na Escritura detailing these past historical events. a detalhar esses eventos históricos do passado. But what I want to get to today, for the most part, is the exciting part. O que eu quero cobrir hoje é a parte mais entusiasmante. Rescuing us from slavery is not the ultimate goal. Resgatar-nos da escravidão não é a última meta, o último objetivo do Senhor, It is, however, the essential starting point mas é apenas o ponto do início in our journey toward destiny. para a jornada do nosso destino. Deuteronomy 6:23 Deuteronômio 6:23 says he brought us out from there diz que Ele nos tirou de lá that he might bring us in, para que pudéssemos colocar ou trazer para dentro, to give us the land which he swore to our fathers. para nos dar a terra que Ele jurou aos nossos pais. So often our salvation story is about him bringing us out, Às vezes a nossa história da salvação tem a ver com Ele nos tirar para fora, but that's only the initial activity. mas esta é apenas a atividade inicial. His real goal is to bring us into something, Ele quer nos levar para dentro de algo. and it's beyond your wildest imagination. Está muito além da tua imaginação. Amen. Bible says in Daniel 11:32, A Bíblia diz no livro de Daniel 11:22, those that know their God aqueles que conhecem o seu Deus shall be strong serão fortes and do exploits. e farão maravilhas ou proezas. Deuteronomy 7:1 Deuteronômio 7:1 warns us that we are going to encounter well-entrenched enemies que nós iremos encontrar inimigos bem preparados who will resist God's plans for us. que vão resistir os planos de Deus para nós.
You know, far too often we make treaties with these enemies, Às vezes nós acabamos fazendo tratados com os nossos inimigos, even though they're no longer with us. mesmo quando eles já não estão conosco. They live between our ears. Eles vivem entre os nossos dois ouvidos ou na nossa mente. What our culture has taught us, Aquilo que a nossa cultura nos ensinou, what friends and family have said to us, aquilo que a nossa família e os nossos amigos nos dizem, they become our mental and spiritual environment. começam-se a tornar o nosso ambiente mental e espiritual. And although free and going to heaven, Então eu posso ser livre e estar a ir para os céus, we are still living in chains. ainda assim ainda vivemos acorrentados, Well-entrenched enemies. inimigos bem preparados. Here they are, 7 of them. E existem 7 inimigos. The Lord told them, these are stronger and mightier than you. Então Deus disse que esses inimigos são fortes e mais poderosos que vocês. But his promise is that you will conquer them. Mas a promessa de Deus é que nós vamos vencer esses inimigos. See if you recognize any of these enemies. Veja se você consegue reconhecer alguns desses inimigos. The Hittites, Os hititas. their name literally means terrorizers, Os hititas ou heteus em português To break- são terroristas to break down by violence, que sempre usam a violência to beat down, discourage, and cause confusion, e batem, desencorajam e causam confusão. cause fear, dismay, and shatter, break, and panic you. Causam medo, o espanto e o tremer, e o pânico e também o desvanecer. Amen. Amen. Does anyone live near them? Será que alguém vive perto desse tipo de inimigo? Does anyone live near them? Será que alguém vive perto desses inimigos que o fazem tremer? I'll tell you something. Deixe-me vos dizer algo. The next group, I know these people. I've had them in my church. Então, o próximo grupo eu conheço muito bem porque já estive na minha igreja. The Girgashites, Os girgizeus. they are excellent at causing trouble to be stirred up. Eles são bons a criar problemas, a agitar problemas. Amorites, Os amoreus prominent ones, são os mais proeminentes. these authority figures. São figuras de autoridade. They challenge with words. Desafiam com palavras. They are murmurers. São murmuradores. They're talkers and slayers. Eles são faladores e destruidores. The Canaanites, Os cananitas, ou cananeus, they are trappers. eles criam armadilhas. They bring low with words. Eles rebaixam-nos com palavras. You'll never amount to anything. Você nunca vai ser They want to nada. trap you. Eles querem te deixar num They espaço want to create fechado. a culture to keep you down. Eles querem criar uma cultura para te deixar embaixo. They humiliate. Eles humilham. They cause depression. Eles causam depressão. The Perizzites Os perizeus, literally means lack of commitment. que significa literalmente falta de compromisso. I've had these in my church too. Eu também já tive esses na minha igreja. They sign up to work in the children's ministry and never show. Eles vão trabalhar no Ministério das Crianças, mas nunca aparecem para apoiar o Ministério das They are Crianças. squatters. They are illegal occupants. Eles são ocupantes legais, eles possuem. The Hivites, Os heveus, they're declarers, eles são os declaradores, pronouncers, pronunciadores, serpents, and compromisers. serpentes e comprometedores. Eish. And then finally, E por último, the os Jebusites. jebuseus. They trample down, Eles rebaixam, they loathe, eles roubam, they subjugate people, subjugam, they ruin, arruinam, they bring downfall, heaviness, and discouragement. trazem desencorajamento e peso They trample underfoot, e pisam com os seus pés. and they pollute. E eles poluem. Eish. That's quite a neighborhood. Então é isso que acontece na vizinhança. I'm here to declare to you today Eu quero te declarar hoje that all of our cultures que todas as nossas culturas are populated by such. estão populadas com esse tipo de pessoas. That's why the Lord tells us we must be transformed Por isso a palavra diz que devemos ser transformados by the renewing of our minds. pela renovação da nossa mente. Because until that happens, we cannot comprehend ever overcoming these particular people. Porque até que isso aconteça, nós nunca venceremos estes inimigos ou estas pessoas.
So the Lord is leading them out of Egypt, O Senhor estava a tirar os israelitas which para fora do has plenty of Egito. those kind of inhabitants. Então eles já haveriam de deixar de ser aquele tipo de habitantes. But he's taking them to a land where these particular 7 tribes have been set up for generations. Mas ele estava a levar os israelitas onde essas 7 tribos estavam a viver por gerações. And God says, I am going to have you drive them out of their land and take it over. E Deus disse para os israelitas que eu vou vos fazer expulsarem esses povos e vos dar a terra deles. The rules of engagement for this encounter that God was bringing them to As regras de engajamento que Deus está a dar ao povo israelita was literally to be merciless. é para que eles não tivessem misericórdia ou não tivessem piedade. Don't tolerate them. Não tolerar aos inimigos, Don't fear them. não ter medo dos inimigos, Don't bow down to them. não prostrar-se para os inimigos Not for 1 minute do you allow them to dominate you. e nem por um minuto permitir ao inimigo dominar-te. Annihilate them. Aniquilem ao inimigo. You have authority. Você tem autoridade. The Spirit of the living God inside of you Você tem o Espírito de Deus vivo em você. does not want you to tolerate these attitudes, these beliefs, Ele não quer que você tolere essas atitudes, esses comportamentos, this culture. essa cultura. You are to be more than conquerors. Ele quer que você seja mais do que vencedor. This isn't just preaching rhetoric. Então não é apenas pregar. This is plain and simple the word of the living God, and he will accomplish that purpose whereunto he sent these words. Esta é simplesmente aplicar a palavra do Deus vivo e ela claramente fará o propósito pela qual foi enviada. God wants to raise up a people right here Deus quer levantar ou erguer In this pessoas community. aqui, nesta comunidade, amongst all 7 tribes, dentre as 7 tribos. a people that will not settle, will not lay down, will not come under that authority, and will say, we are raising up a kingdom house for God. E esse povo vai dizer, nós não vamos mentir, não vamos rebaixar, mas vamos erguer ao nosso Senhor como nosso Rei. Our Amen. children will not marry them, Os nossos filhos não vão casar-se com esse povo and we will not marry them. e nós também não nos casaremos com esse povo estranho. This is not to be our future. Isso não deve ser apenas uma opção. We are to set up an alternate culture in the kingdom of God so that people will see who God is and come running. Então estamos a estabelecer uma cultura alternativa que é do reino de Deus, onde as pessoas vão reconhecer e vão respeitar. Amen. You know, the people had walked with God for a long time. O povo de Israel andou com Deus por muito tempo. The cloud was leading them, A nuvem os guiava, the fire was leading them. o pilar de fogo os guiava. Their families, their flocks, and their herds were being sustained day by day with this massive outlay of food and water. O seu rebanho, as suas famílias foram alimentados com esta quantidade imensa de comida que eles nem conseguiam acabar. And finally, E finalmente, they came to the border. eles chegaram à fronteira. They were led to the border by the cloud. Eles foram liderados até a fronteira pela nuvem. They selected one man from each tribe E selecionaram homem de cada tribo to go into the land and see if it was as they had been told. para verem, espiar a terra prometida, para confirmar se a terra prometida era como tal haviam dito. The men walked into the land and saw what it was. Os homens foram para a terra prometida e viram como a terra era. They walked throughout the land. E eles andaram, passearam pela terra. In one particular place, there was a vineyard. Em lugar particular havia lá uma plantação de uvas. And they cut a large cluster of grapes. E eles viram que tinham uvas muito grandes. And it was so large that they had to suspend it on a pole between 2 men. E as uvas eram tão grandes que o cacho tinha que ser suspenso numa vara e pendurada entre os ombros de 2 homens. They were amazed at what they saw. It was exactly as the Lord had said there. Eles ficaram maravilhados com o que viram, porque foi exatamente aquilo que o Senhor havia os dito. The word of God had told them that they would see a land that was flowing with milk and honey, and those are 2 ways that agricultural productivity are measured: milk flow and honey flow. Então a terra que Deus disse
que eles herdariam seria cheia de leite e mel, que são duas porções da agricultura, que é a produção do leite e a produção do mel. And as the men ended their 40 days there, they came out of the land. Quando eles terminaram os 40 dias de visita na terra, And you can only imagine what it was like that day as they saw these men coming across the desert toward the mass of people waiting. então imagine quando eles entraram e viram aquela terra e viram grande número de pessoas à espera. They'd heard about this land from the day they left Egypt. Eles ouviram falar da terra prometida desde o dia que saíram do Egito. And now the first foray into the land is going to tell them what it's like, and if it is as they've been told. E os 12 deviam voltar e contar ao resto da população o que eles viram. They emerge and stand before the crowd, Eles voltam e estão diante da multidão and they say simply, "It is as we were told." e eles dizem, claramente a terra prometida é como nos disseram. And here's some of the fruit. E aqui estão alguns dos frutos. No one's ever seen a cluster of grapes like this before. Nunca ninguém havia visto uvas tão grandes como aquelas. And I'm sure people got kind of excited because, wow, can you imagine where we're going? This is normal. E as pessoas foram entusiasmadas e disseram, uau, essas uvas são grandes. E é para este lugar onde nós estamos a ir. So they said, yes, it is as we were told. Eles disseram, foi exatamente o que nos disseram. But Mas we saw giants there. vimos gigantes lá. The sons of Anak. Os filhos de Anak. We were like grasshoppers in our own eyes. Nós ficamos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. And so were we in their E eyes. também assim parecíamos aos olhos deles. Grasshoppers can't take land. Os gafanhotos nunca podem possuir uma terra. They had never outgrown their sense of slavery. Eles nunca haviam saído do seu sentido de escravidão. Folks, there comes a moment Irmão, chega um momento na vida when we just have to believe God onde nós só temos que crer em Deus. Amen. and take steps. E dar o primeiro passo. The question, A questão after all they've seen, de tudo que eu já disse, after walking with God through a desert, depois de andarem com Deus num deserto, healthier, well-fed, saudáveis, ricos, taken care of from day one, tendo sido cuidados desde o primeiro dia, now at the edge of their promise, prontos a acessarem a sua promessa, they see themselves as grasshoppers. eles olham para si mesmos como gafanhotos. And they said, and so did they see us that way. Eles disseram que os inimigos também os viam da mesma forma. They had no idea how they were being seen. Eles não tinham nenhuma ideia como os outros viam a eles. Rahab the harlot tells us later on, A Raabe, a meretriz, diz-lhes o seguinte: as they approached the land, enquanto eles aproximavam-se da terra, the fear of God was upon the people of Ai, on the people of Jericho. o temor do Senhor caiu sobre o povo de Jericó quando viu os israelitas aproximarem-se. We hear that the Lord had provided an army of hornets in place, ready to help fight the battles. A Bíblia diz que Deus organizou um exército de vespas que era tão grande que criava temor. But the people's opinion of themselves Mas o próprio povo de Deus olhou para si mesmo negated all of God's preparations. e negaram a preparação que Deus fez com eles durante todo esse tempo. No enemy could have stopped them. Nenhum inimigo poderia pará-los. If God needed to rain hailstones from heaven to kill the people of the land, he could have and would have done that. Se Deus tivesse que fazer chover granizo sobre o povo da terra, ele havia de fazer acontecer. If the people had moved by faith, Se o povo tivesse avançado pela fé, they would have moved the hand of God to do what he could do. eles haviam de permitir a mão de Deus fazer o que tinha que fazer. But their estimations of their own capabilities, Mas as estimativas da sua própria capacidade, as trained in Egypt, como foram treinados no Egito, caused them to halt at the very edge of their amazing victory. fez-lhes parar na fronteira depois da saída do Egito. Eis, Joshua and Caleb Josué e Caleb had seen what the other men saw. poderiam ter dito o que os outros homens disseram, ouviram. They said,
we're well able to take the land. Mas disseram, nós somos bem capazes de possuir a terra prometida. The eyes of faith always see God's word as more important than the circumstances. Os olhos da fé sempre veem a palavra de Deus mais importante do que aquilo que os sentidos informam. But the 10 men prevailed. Mas os 10 homens prevaleceram no seu relatório. And on the edge of victory, E já prestes ou próximo à vitória, the Lord judged his people. o Senhor julgou o seu povo. He said, turn and go into the wilderness. Ele disse, voltem e vão para o deserto. All of you Todos vocês, who are 20 years old or older se vocês têm 20 anos ou mais, will never see the promised land. nunca mais verão a terra prometida. É isso. With a cloud overhead, Tem uma nuvem acima da cabeça deles, water flowing from a rock, água que fluía de uma rocha, the people turn e as pessoas voltaram and trudge back into the wilderness. e voltaram para viver no deserto. É isso. Got to be one of the saddest days in life. Este poderia ter sido um dos piores dias na vida deles. The place where this occurred O lugar onde isto aconteceu is called Kadesh Barnea, é chamado Kadesh Barnea, which means to turn and wander from holiness. que significa virar as costas para a santidade. It's very picturesque of what usually happens. E esta é uma grande imagem daquilo que realmente acontece. We turn from that place of being set apart to God Eles viraram daquele lugar que haviam sido separados para Deus and move back into the wilderness of our unholy lives, e viraram-se para viver no deserto da vida solitária, carrying the grapes between us. carregando as uvas entre nós. What a memory that had to be for those men. Que memória eles haveriam de carregar nesse dia? And all of those that said we can't go in E todos aqueles que disseram que nós não podemos entrar, died by the plague almost immediately. morreram por uma praga quase que imediatamente. I don't want to be that kind of messenger that detracts from the one promise that God has given. Eu não quero ser aquele tipo de mensageiro que se afasta da promessa que Deus tem para nós. As leaders of churches and leaders of families and those who represent Christ in the community, Como líderes da igreja e líderes de família, aqueles que representam Cristo na comunidade, let the word of God to us be yea and amen. que a palavra de Deus para nós seja sim e amém. Let's say what God says about us. Vamos dizer o que é que Deus diz sobre nós. Let's lift up the hands that hang down. Vamos levantar as mãos e ajoelhar. Let's strengthen the feeble knees, Vamos a fortalecer as diferentes necessidades lest it be turned out of the way. para que elas sejam removidas do caminho. And as the story unfolds, one after another, these folks that saw the promised land were one step from their promise. E conforme diz a história, todos esses homens que estiveram a um passo de entrar na promessa, Died just short of the victory. morreram prestes a aceder à vitória. There came a day Mas chegou um dia, when Joshua and Caleb were still alive, enquanto Josué e Caleb ainda estavam vivos, when the last person was buried in the wilderness. quando a última pessoa daquela geração foi enterrada no deserto. And once again, they came to the crossing, E eles mais uma vez chegaram à fronteira, which, interestingly enough, was the crossing of the Jordan River where Jesus would be baptized one day. O que interessantemente é que essa fronteira era o Rio Jordão, onde Jesus havia de ser batizado um dia. And Joshua, the type of Christ, here, his name and Jesus' name are the same. E Josué, que é tipo de Cristo, uma sombra de quem Cristo seria, porque o nome Josué também significa Salvador. And when it came time that the cloud led them to the crossing, E quando chegou o momento da nuvem guiar-lhes para atravessar o rio, the river was at flood stage, o rio estava ao nível da inundação, making the crossing even more impossible. fazendo com que a travessia fosse impossível. History tells us probably something like a mile across. A história diz que é cerca de quase 2 quilômetros. And there came a moment when the word came from the Lord to have the elders take the Ark of Covenant E a Bíblia diz que quando chegou o momento dos anciãos carregarem a Arca da Aliança and wade into the waters and stand there. e entraram na água e permaneceram lá,
And I'm sure it looked a little foolish at the time. Eu acho que parecia ser uma loucura naquele momento. 2 million people plus livestock are going to cross this river. 2 milhões de pessoas e o seu gado vão atravessar um rio. It looks impossible. Isso parece impossível. But the cloud is overhead. Mas a nuvem estava acima da cabeça The deles. fire is overhead. O fogo estava acima da cabeça deles. The rock that followed them with the water was there. A rocha que os seguia com a água estava lá. And the command is cross the river. E a ordem e o mandamento era atravessar o rio. É isso. So, Então, how would you like to have been those 4 men como é que você seria ao lado desses 4 homens, holding a box that weighed somewhere between 400 and 600 pounds, carregando uma caixa que pesa por aí 300 quilos, standing knee deep in a river? com os pés mergulhados profundamente no rio? What they didn't know O que eles não sabiam was that 19 miles upstream, é que cerca de 30 quilômetros acima, at a place called Adam, num lugar chamado, tem um lugar chamado Adam, the river stopped. o rio parava. It's happened twice in history, once there and once in 1927, and it stayed for 31 hours. Isso aconteceu 2 vezes na história, naquele evento e em 1937 o rio ficou parado por 39 horas. And as the earthquake took place, or whatever happened, E enquanto o terremoto ou o que quer que tenha acontecido acontecia, a landslide stopped the river. desabamento de terra parou ou impediu ao rio. And think of it. E pense sobre isso. Everything coming down from Adam E tudo que estava a vir da nascente, that would keep you from crossing the river que impedia que você atravessasse o rio, has been stopped by the hand of God. foi parada pela mão de Deus. Aleluia. I'm here to declare Eu estou aqui para declarar that the river still doesn't flow. que o rio ainda não corre. That anyone wanting to cross the river today can cross the E river. qualquer que quiser atravessar o rio hoje poderá atravessar. The way has been made. O caminho já foi criado. The blood has been shed. O sangue foi The derramado. invitation has been given. O convite já foi feito. And I declare to you by the word of the Lord today that you may cross into your inheritance. Eu declaro hoje, de acordo com a palavra do Senhor, que você entrará na tua herança. You are not to give any quarter to the inhabitants of the land. Você não dará nem um quarto para os habitantes da terra. Their day is over. O dia do seu inimigo terminou. The day of the Lord has begun. O dia do Senhor já começou. The Spirit of the Lord has come down. O Espírito do Senhor já desceu. It has found a home in your heart. Encontrou um lar no teu coração. That is your title deed to your part of the inheritance. Esse é o teu título de propriedade como parte da herança. You do not have to be what the world has told you you are. Você não tem que ser aquilo que o mundo disse que você é. What he says unto you, do it. Aquilo que quando ele disse para fazer, You can't wish your way into the promised você land. não pode afastar-se do desejo de entrar You na terra can't just view it prometida. from a distance. Você não pode ver a uma distância longa. You have to put your sandals into the river. Você tem que colocar as suas sandálias no rio. You have to take steps. Você tem que dar passos. You have to build houses. Você tem que construir casas. You have to raise crops. Você tem que criar a agricultura ou farmas. You have to inhabit your land. Você tem que habitar na tua terra. It is there for your taking. Está ali para a tua No possessão. weapon formed against you has the right to prosper. Nenhuma arma forjada contra você tem o direito de prosperar. Aleluia. This isn't just preaching. Então, isto é somente a pregação. This is theology. Isto é teologia. Heaven and earth's going to pass away, Os céus e a terra passarão, but God's word is going nowhere. mas a palavra do Senhor não vai a lugar nenhum. Pick up your Bible. Pegue na vossa Bíblia. This is your title deed. Este é o vosso título de propriedade. For your land, Para a vossa terra, your crops, o vosso cultivo, your livestock, o vosso gado and your cluster of grapes. e também os vossos cachos de uva. Amen. God's not a man that he could lie. Deus não é homem para que minta. As I said, this is not just preaching. Eu, como disse, não é somente pregação. This is the declaration of what you already have. É uma declaração do que você já tem. And we must go in and possess the land. E nós devemos entrar e possuir a terra.
The enemy is not just going to roll over and play dead. O inimigo não vai brincar de morto contigo. It reminds me of those demons in Jesus' day that said, we don't want to come out of this man, send us into the pigs. E lembra-me desses demônios que estavam num jovem que dizia a Jesus: nós não temos outro lugar para ir, então manda-nos para os porcos. Your enemies don't want to give up what they've had. Os seus inimigos não querem entregar aquilo que eles têm. They enjoy abusing you. Eles desfrutam de abusar-te. Conquer them. Conquiste aos teus inimigos. Conquer them. Conquiste aos teus inimigos. They're squatters. Eles são destruidores. They're terrorizers. Eles são terroristas. They're liars. São mentirosos. They're abusers. São abusadores. Give them no quarter. Não lhes dá nem pedaço. Pastor, I wish I could just, Pastor, quem me dera se eu pudesse I wish I could just force people to do this. forçar as pessoas para fazer isso. See these properties around you? Conseguem ver esta propriedade ao vosso redor? God wants this place to be a lighthouse. Deus quer que esta casa seja um farol. It's big enough É grande o suficiente to touch a whole city. para tocar toda uma cidade. The message you've got, A mensagem que você recebe hoje it's a kingdom message, not just a city message. é uma mensagem do reino, não apenas uma mensagem de uma cidade. Angels from heaven are in the area. Os anjos dos céus estão aqui na área. And even more important, saints of God live here. E o mais importante, os santos de Deus vivem aqui. Landowners, Donos de terras, business titans, donos de negócios, communications experts. especialistas na área de comunicação. The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. O reino de Deus sofre violência e a violência é tomada pela força. I feel so militant about this today. Eu sinto-me militante acerca disto hoje. God only knows Deus apenas sabe the victories he has in mind. as vitórias que ele tem na mente dele But he needs soldiers. para os seus soldados. He needs folks that will take a chance and wade the river. Eles têm que aproveitar a oportunidade para entrar no rio. People that will say, I'm no longer a slave in Egypt. As pessoas têm que dizer: eu já não sou mais escravo no Egito. I'm a landowner in the promised land. Eu sou dono de uma terra na terra prometida. Amen. This promise is to you Essa promessa é para você. and to yours, E- Sorry, pastor. to you and yours, É para ti e para os teus descendentes. and all those afar off, E aqueles que estão longe. as many as the Lord our God shall call. E os mais que o Senhor chamar. And last time I checked, E esta é a chance. he's a whosoever will God. É para aquele que quiser. There's no one in this room today that's not part of the whosoever crowd. Então, não há ninguém que não faça parte daquele que a palavra diz, dos que forem chamados. If the Lord's putting a fire in your heart right now to say, I am just not going to put up with this E o Senhor está a colocar um fogo no teu coração para dizer que eu não vou parar aqui. anymore, Nunca vou desistir. it's a travesty É uma viagem. to have accepted Você já o aceitou? a self-image E você tem a autoimagem e semelhança that answers to Egypt que responde ao Egito and not to my promised land. e não para a minha terra prometida. There comes a moment in every person's life Chega um momento na vida de todas as pessoas where they choose onde eles escolhem to follow the dream seguir o sonho or to retreat. ou retirar-se. I've walked through several of those chapters, Eu partilhei muitos desses capítulos. and I'll tell you, you have too much to lose to go backward. Eu vos digo que vocês têm muito mais a perder se voltarem para trás. Lean into God. Inclinem-se para o Senhor. Take one single step. Deem um passo apenas. Commit yourself to something larger than you. Comprometa-te a fazer algo mais grande que você. It's addictive. É viciante. You're created for it. Então você vai desejar mais. Amen. It's the only way to live, my friends. É só uma forma de viver, meus amigos.
We have to refuse Nós temos que recusar the straitjacket casaco de forças, ou uma camisa de forças, of this is the way it's always been. que esta é a forma que sempre foi. Break out. Saia disso. Break out. Saia disso. In Jesus' name, break out. Em nome de Jesus, saia disso. Amen. Let's do something that would make this community shake their head and wonder. Vamos fazer algo que vai fazer esta comunidade abanar a cabeça e perguntar. You say, well, Pastor, what do you mean? How do I break out? How do I change it? E você pergunta, pastor, como é que eu posso sair? Como é que eu posso libertar-me da camisa de forças? Do something you've never done before. Faça algo que você nunca fez. Next time there's an offering, Da próxima vez que houver uma oferta, give more than you think you can afford. dê mais do que você consiga dar normalmente. Create a vacuum God can fill. Crie vazio que somente Deus pode preencher. Amen. That's just one example. Este é apenas exemplo. When there's a need in the children's ministry. Quando há uma necessidade no Ministério das Crianças. Some of you love children. Muitos de vocês amam crianças. You can make the difference in the life of a child forever. Você pode fazer a diferença na vida de uma criança para todo sempre. In our church back home, Na nossa igreja onde eu vivo, a few years back, the Lord began to lay in my heart this verse from Ephesians 4:16, which talks about the body growing by that which every joint supplies. E no livro de Efésios 4:16, o Senhor colocou essa palavra no meu coração a dizer que o corpo cresce quando cada membro opera de acordo com aquilo que é a sua responsabilidade. And it just captivated my heart. I found myself saying over and over and over and over again, without even being in context to this statement, that there's no such thing as a Christian without a gift. Isso me moveu, eu comecei a falar mesmo vezes sem conta, a dizer que não existe cristão sem dom. The third person of the Trinity lives inside of you. A terceira pessoa da Trindade vive dentro de você. And he never comes without gifts. Ele nunca vem sem dar presentes ou dons. That personality of yours, you have a bent to do certain things. Na tua personalidade estás habituado a fazer coisas de certas formas. Take one step. Dê primeiro passo Do it for Jesus. e faça para Jesus. Volunteer to help out with this or that. Voluntarie-se para ajudar evento. Share your testimony with somebody. Partilhe o teu testemunho com alguém. What amazing things happen. Here's what happened in our church. E coisas maravilhosas acontecem. Olha o que aconteceu na nossa igreja. We used to have trouble, like every church, with getting enough people to help with the nursery. Então nós na nossa igreja temos dificuldades em ter pessoas suficientes Or para to ajudar us- no ministério das crianças com Or os bebés. or to usher, or any number of things. Ou para serem obreiros e muitas outras coisas. It wasn't but about maybe a month or two after I started talking about that, E apenas depois de mês ou dois, quando eu comecei a falar sobre isso, that we suddenly found we had waiting lists to work in the nursery. nós acabamos vendo que tínhamos uma lista de espera de pessoas que já queriam servir no Ministério das Crianças, especialmente cuidar de bebés. We had waiting lists to work with youth, Nós tínhamos pessoas na lista de espera para apoiar no Ministério dos Jovens, to work in the kitchen, para ajudar na cozinha, to work as an usher, para trabalhar como to work the obreiros, parking lots. para ajudar no parqueamento de carros. Amen. I thought I was in the millennium. Eu pensei que não pudesse avançar, And you know it's still that way today. mas a igreja ainda está assim até hoje. That was 25 years ago. Isso foi há 25 anos atrás. It's the happiest bunch of people I know. É o maior grupo de pessoas felizes que eu conheço. Because when you begin to give out what God's putting in, Porque quando você começa a dar de volta aquilo que Deus you create colocou, a spiritual economy that always continues to give. Ele cria uma economia espiritual que continuamente continua a dar. You know, I'm preaching at you hard today Hoje eu estou a pregar a partir do meu coração, because I sense something here Porque that eu- needs to be unleashed. porque eu sinto que há algo neste lugar que tem que ser libertado ou aberto. Not just for the church E only. não só para a igreja. The church is just here to celebrate what happens in the community.
A igreja está aqui para celebrar o que acontece na comunidade. and to raise up a people that's like an army Quer erguer pessoas como um exército to take territory que ocupam territórios inimigos and to transform culture. e também avançam contra os obstáculos. I just wonder if there are any volunteers here today. Eu não sei se há voluntários aqui hoje. I just wonder if you don't realize you're only 11 days from your inheritance. Eu não sei se você já percebeu que está há 11 dias para alcançar a tua herança. Or maybe even closer than that, it might just be a step. E talvez você pode estar mais próximo, pode ser um passo. Do this. Faça isto. Make one change. Faça uma mudança. Just one. Apenas uma. Do something you've never done before that you feel you ought to do. Faça algo que você nunca fez antes, mas você sente que deve fazer. Step out of your culture Saia para fora da tua cultura normal and adopt the culture of heaven. e adote a cultura dos céus. Do something you cannot do without Him. Faça algo que você nunca conseguiria fazer sem Deus. And get ready for testimonies. E prepare-se para testemunhos. Amen, pastor. Amen. God won't do what you can do, Deus vai fazer o que tu não consegues fazer. but He'll sure do what you give Him an opportunity to do. Mas Ele vai fazer aquilo que tu dás a Ele a oportunidade para fazer. Amen. Amen. Why don't you stand? Por favor, coloquem-se em pé. I don't usually preach to get people in the altar, just to show people in the altar. Eu normalmente não prego para mostrar as pessoas aqui no altar. I just don't do that. Eu não faço isso normalmente. But I am going to do something today I normally don't do. Eu quero fazer algo hoje que normalmente eu não faço. And if you're feeling something today like you need to take a step, Se você sente hoje que você tem que dar um passo, I'd like for you to come right to this altar today. eu quero que você venha aqui à frente no altar. And we want to pray over world changers. Nós queremos orar por aqueles que vão mudar o mundo. Come on, do it quickly. Se você sente que Not going to try and talk you há algo into que você tem que fazer, venha aqui à frente. it. Come on. Aleluia. Venham. Every journey starts with a step. Todo sonho começa com um passo. Every journey starts with a step. Toda jornada começa com um passo. No wait and see ever happens. Ninguém pode ver o que vai acontecer. Thank you, Lord. Obrigado, Guys, come Senhor. as close as you can. Por favor, podem vir um pouco mais para frente. Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muito Thank you. obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Let's start by asking the Lord for a dream. Deixe-me começar por perguntar-vos qual é o vosso sonho. I'm not just talking about one that happens while you're awaking from sleep. I'm talking about one that grips you. Eu não estou a falar daquele sonho que você dorme e acorda, Lord, I don't want to die without it happening. mas eu estou a falar daquele sonho que mexe você, que você diz que não vai morrer sem esse sonho acontecer. Could be a business, could just be the status of your family, could Pode be, ser um negócio que você quer estabelecer com a sua Healing. família, could be anything. pode ser qualquer coisa. I want you to focus on that. Eu quero que você focalize nisso. You're acknowledging something to the Lord. Deus quer que você faça algo no mundo. Lord Jesus, I pray. Fale com Jesus e ore. There's enough faith today Há muita fé hoje to change this city. para mudar esta cidade. For every life that's in front of me today, I pray, oh God, Para toda a vida que está à frente de mim, eu oro, oh Deus. that you'd fully open the eyes of their understanding. Que o Senhor possa abrir os olhos dos seus entendimentos. Show them the hope of your calling. Mostre-lhes a esperança da glória. No more just trying to make ends meet. Não somente tentar suprir as necessidades do dia a dia. No more just traveling the road less traveled. Não apenas tentando avançar sozinho pela sua própria força. But today, Mas hoje, one step passo in the direction of your heart. na direção do teu coração. Taking the chance, Aproveitando a oportunidade. dipping a foot in the water, Colocando o pé na água. saying, Lord, I'm here. Diga, Senhor, eu estou aqui. Give me strength.
dê forças, give me wisdom, dê sabedoria. and Lord God, give me bravery E que a palavra de Deus me dê coragem. as I step toward faith in you. Enquanto eu entro pela fé no dom que o Senhor deu-me. Make me a story, Lord. Faça-me mordomo, Senhor. Make me a story people will want what I have. Faça-me uma história que as pessoas queiram conhecer. Let your Holy Spirit rest upon me in creativity. Que o Espírito Santo pousa em mim com criatividade. Let boldness come my way. Que a ousadia apareça no meu caminho. Show me one step, Lord, and I'll take it. Apenas me dê passo, Senhor, para mostrar isso. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen Amém. and amen. Amém. You know, when we open ourselves to the Lord like that, Quando nós nos abrimos a Deus dessa maneira, He knows we can't do it by ourselves. Ele sabe que nós não podemos viver por nós mesmos. But you do have to give Him your faculties. Mas você tem que entregar a Deus as suas faculdades. He's given each person gifts. Ele está a Everybody. dar os seus dons. He's going to quicken those gifts. Ele vai fazer esses dons começarem a operar. You're going to find yourself saying, I wonder what if. E você vai parar de dizer, olha, o que aconteceria se What if I this or that? eu fizesse isto ou aquilo? That could very well be God's invitation into the most amazing life you've never even dreamt of. Esse pode ser o convite de Deus para uma vida maravilhosa que você nunca sequer sonhou acerca dela. Be faithful with that little step, Seja fiel com esse pequeno passo, aleluia. because that's the way you get to be ruler over much. Porque é assim que o Senhor vai te fazer chegar ao muito mais. I'd like to say this to myself from time to time. Let's go give the devil a headache. Então eu gosto muito de dizer isto. Vamos dar ao diabo uma dor de cabeça. Amen Amém. and amen. God bless you guys so much. Aleluia.